Fala, gurizadinha, como é que vocês estão? Tô aqui com o meu mano Natan. Tudo certo, Bênção de Tranquilo? Deus. Cara, músico aí, cara, se apresente pra gurizada que tá te assistindo. Galera, meu nome é Natan e sou amigo desse cara aqui, uma bênção de Deus. Amém. E basicamente, cara, Deus tem colocado no meu coração e no coração do Dante algumas coisas que tem acontecido na igreja. Eu sou um cara, mano, que tipo, eu não curto muito de ver defeito na nossa geração. Tipo, não digo ver defeito, mas tipo, ficar apontando, bah, nossa geração é assim, assim, assado. Porém, a gente tem que denunciar aquilo que, tipo, que ofende o Senhor, sabe? Sim. E hoje a gente vai falar sobre a performance. Performance. Como isso afeta o meio cristão, a vida de igreja. Esfria E quem tua fé. vos fala são duas pessoas que passaram ou estão passando, que é o meu caso. Exato. Eu pelo menos estou passando por esse momento de sair desse lugar de performar e tá voltando de volta pro eixo. Uma luta constante. E o Natan tem muito a agregar pra nos Amém. ensinar, então vamos lá. Vamos lá. Cara, compartilha um pouco aqui com o pessoal. Como é que foi esse processo? Onde tu percebeu que tu tava começando a performar? Como isso é um BO, sabe? Como é que começou isso? Cara, eu sempre fui músico, tá ligado? E o músico em si, eu acho que, não o músico, eu acho que todos que servem com excelência são tentados a isso, cara. Todo cristão que é ativo na igreja é tentado a isso. E isso aconteceu comigo, tipo, no momento, eu tava vivendo, tipo, não sei se é queimando por uma vocação, queimando pela igreja, mas não estava queimando por Cristo. Tipo, e tem uma frase no livro do Alê, e no livro Quem é Jesus, ele fala exatamente isso. Tipo, assim, as igrejas tipo, estão queimando por fogo, estamos queimando por uma vocação, porém não estamos queimando por Cristo. Eu me vi nessa situação e tipo, eu estranhei quando eu cheguei num momento assim, tipo, falei, bah, eu tô com saudade de Deus, mas não faz sentido eu estar com saudade de Deus, porque eu tô dentro da igreja, tô pegando um monte de escala e Sim, todo mundo me elogiando tá depois ativo. do culto, eu tô ativo, como é que eu tô com saudade de Deus, cara? E eu comecei a procurar entender os padrões que estavam acontecendo comigo. Eu percebi que eu tava na performance, o Espírito Santo me trouxe esclareamento, tá ligado? E foi um processo doido, assim, ó. Eu me lembro que eu fiz uma oração muito pesada pra Deus. Eu falei, Deus, assim, tome as medidas que for necessário para que eu volte a te amar. Tipo assim, ó, faça o que tu tiver que fazer, Senhor. Pá. Coração pro cara fazer. Foi tipo, toma as medidas que for necessário para que eu volte a te amar. E depois disso, cara, essa oração, ela foi perigosa, mas foi necessária e teve impacto, cara. Tipo, minha vida mudou, tipo assim, ó, eu me afastei do ministério de louvor por causa de uma lesão que eu tive no ouvido. E, tipo, eu parei de tocar e eu entrei, tipo... Aí eu tive um pensamento, tipo assim, ó, da troca de chamado que a gente faz, né? Tipo, a gente substitui primeiro o chamado pelo segundo. É algo que a igreja brasileira, não só a igreja brasileira, mas o cristão, pelo sistema, a gente lhe é induzido a isso, né? Por exemplo, tu chega na igreja, aí, tipo, a primeira coisa que tu pensa, vou servir aonde? O que eu vou fazer? Pra onde que eu vou? Tirar o foco, né? Sem perceber. Exato. É um bagulho, isso que é o perigo, porque a gente não percebe isso de primeira. Não percebe. Porque a gente percebe. tá carregado... Porque é algo bom também. A gente tá carregado de boas intenções. Né? Exato, mano. Depois a gente chega nessa parte. Essa parte é importante também. Eu confundi o primeiro chamado com o segundo. Essa ideia de que a gente precisa vocacionar, a gente precisa fazer. E o primeiro chamado que é conhecer Jesus. Jesus se entregou numa cruz para que a gente voltasse ao jardim do relacionamento, tá ligado? Para que a gente voltasse ao lugar tipo, onde a gente encontra nós e Deus. Onde a gente olha para ele e fica cada vez mais parecido com ele. O Jesus, ele não se entregou numa cruz só pra gente ser esquivado do inferno ou ter uma casa no céu, tá ligado? Jesus se entregou por nós para que a gente pudesse voltar ao jardim do relacionamento e ter acesso aos santos dos santos todos os dias da nossa vida. Uau. Cara, e eu acho que é exatamente isso. A gente tava conversando um pouco aqui fora, né? Meio que nos bastidores. E aí eu soltei uma frase que nem eu sabia que eu tinha capacidade de soltar uma frase dessa. Que era tipo assim, às vezes o excesso de liberdade se torna uma prisão. Porque o que acontece? A gente hoje é muito privilegiado, a gente vive numa realidade onde a gente não é perseguido. Exato. Eu acho que falar, existe essas frases que o Brasil, a gente é como se fosse os filhinhos mimados, birrentos, sabe? A gente tem muita liberdade e aí a gente fica nessa, nada tá bom, nada tá satisfazendo, nada tá acontecendo. País acomodado. A gente é muito acomodado e nessa insatisfação no nosso coração, onde nada tá bom, onde nada tá acontecendo, a gente acaba tirando os olhos de Jesus e a gente acaba colocando nas faltas. Exato.
tá um calorão e minha igreja não tem um ar-condicionado. Deu problema no check-in. É, cara, tipo assim, coisas pequenas. Tipo assim, vocês têm ideia que tem pessoas na África agora que eles estão adorando e a estrutura da igreja deles é exatamente umas vigas de madeira e uma lona E a e igreja eles não têm altar E às vezes a igreja tá alagada ainda. e eles estão E ali eles estão adorando, ali. mano. Porque E não é 2 horinhas, tá? Que nem É. a gente aqui que, né, o passou pastor passa meia hora, Não. meu Deus do céu, isso aí É. acabou, né? Não é, eles passam, cara, em média horas. 5 horas 5 no horas. culto, sabe? A palavra não dura menos que 2 horas, 2 horas e meia por aí. Então, E cara, aqui, aqui é, isso que a gente falou, se o pastor demora 30 minutinhos já era. a gente... E tu trouxe algo pontual da tua oração que tu falou, e eu acho que às vezes a gente precisa tomar medidas radicais mesmo, né? Que nem eu abrindo isso pra vocês. Né, voluntariamente, decidi ali, conversando com o meu líder, eu pedi um afastamento de um tempo indeterminado dos serviços da igreja. Eu tenho serviços por fora ali, que é Ministério Fase para Cristo. Deixar o Instagram da Fase para Cristo aí, porque o pessoal faz missão, prega para os jovens que estão presos realmente e tal. Amém. Isso eu não me afastei, porque eu não quero morrer espiritualmente, né? Enfim. Mas eu tirei, sabe? Eu me ausentei do serviço à igreja porque eu tava começando a morrer. Porque, de verdade, galera, isso eu não abro pra quase ninguém, mas eu quero falar isso aqui porque eu acho que é importante. Porque talvez tu esteja passando por isso e às vezes tu acha que só tu tá passando por isso. Ir na igreja não nos faz ser cristão, né? É. E o que me fez me afastar disso foi porque eu tava caindo toda hora no pecado da pornografia. Isso foi sempre uma luta comigo, sabe? Desde pequeno, mas tinha ficado tranquilo. Só que infelizmente voltou a ser uma luta constante na minha vida. E aí eu não passava, cara, mais um mês sem. Daí eu tive que tomar uma medida extrema. E eu falei, radical. cara, porque sabe qual que foi o momento que eu comecei a entender? Que eu pecava no meu quarto. Só que domingo eu ia servir na igreja. E era tava tudo excelente. certo. E tava tudo top. Tava tudo Porque às vezes meu irmão chegava assim, meu, você é top, Dante. Tocou muito Que hoje, bênção, cara. Ô, que pregação, hein, E cara? aí a gente começa a ir pra um lugar onde tô pecando e não tá dando nada, aparentemente. Deus tá me usando ainda. É, Deus só tá que, fazendo. graças a Deus, eu nunca tive esse coração, sabe? De não tá tudo bem pecar e eu tô sendo usado. Não era esse o meu coração. É justamente o contrário, eu tava perturbado com isso. Porque, cara, como é que eu tô pecando e as coisas estão acontecendo? E aí eu tive que tomar uma medida extrema. Claro, eu já tentei parar antes, né, sem tomar essas medidas. E no meu caso foi necessário fazer isso. Por que eu tô abrindo isso com vocês, né? Por que eu tô me expondo tanto? Eu tenho um parênteses aqui, rapidinho. Pode falar. Cara, se vocês quiserem, a gente pode trazer essa pauta. Eu também passei por isso. É. E, tipo, estudei bastante. E ele estudou mesmo, tá? Que quando ele me falou que tinha estudado, eu achei tipo assim, não, ele viu um vídeo no YouTube. Não, o cara estudou sobre a pornografia, sobre tudo isso. Então, cara, vai ser um tema... A gente pode trazer na próxima, né? Comenta aí, se tu quer que a gente fale sobre esse assunto. Porque às vezes não é algo tanto falado, né? Exato. E muita gente passa por isso em silêncio. Exato, cara. É algo que a igreja, não vou dizer que abafa, mas é um tabu, né? É. Ainda em muitos lugares é um tabu, assim. Tu falar de pornografia, meu Deus, é um... né? Exato. É um assunto muito escandaloso. Mas a fofoca não é escandalosa. É. Né? Só... Deus tá vendo. Tá vendo. Então, mano, se tu pudesse deixar um conselho pro jovem que tá ali, ele tá fazendo, de repente, tá batendo o ponto dele na igreja, mas ele não tá mais adorando a Deus no secreto, deixa um conselho pra ele. Cara, não existe absolutamente nada na face da terra mais satisfatório do que conhecer Jesus. Parece até ser simples, né? Mas... Tipo assim, vocacionar, tu ser ativo na igreja, isso jamais vai se satisfazer igual tu tá num lugar de conhecer Jesus, acessando esse jardim do relacionamento entre tu e Deus. Você foi feito pra Deus, tá ligado? Pra estar com Deus, tá ligado? Se relacionar com Ele diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E através da cruz, a gente voltou a ter esse acesso. Então, se eu pudesse te dar um conselho, cara, exerça o primeiro chamado. Aí o resto, cara, vai ser uma frutificação e não uma função apenas. Exato, cara. Vai ser uma extensão de quem tu é no secreto já. Exato, cara. Então, se eu puder deixar uma recomendação de livro, te recomendo a Bíblia. A Bíblia, primeiramente. Mas, outro livro que eu acho muito pontual sobre esse assunto, que foi, cara, o Espírito Santo me moveu a comprar esse livro. Uau. Que foi Cristo Fonte de Prazer, do Alessandro Vilas Boas. Ele aborda justamente sobre vários aspectos, né? E sobre a gente ter que entender que Cristo é a única fonte do nosso prazer. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aqui compartilhar isso com a gurizada. Valeu pelo convite, cara. Cara, capaz. E, cara, lembrando que a gente tá aqui no espaço da Quero Café.
Aqui o ambiente é top, o pessoal abriu esse espaço pra Lanche, gente ó. poder estar gravando aqui. Lanche Então massa, o Instagram deles está aparecendo aqui na tela agora. Vem aqui tomar um café. O negócio é de qualidade, o negócio é top. massa, Acho que a gente tá em Esteio, né? Mas existem mais, acho que de 89 unidades No por Rio aí. Grande do Sul No inteiro. Rio Grande do Sul. Então tu é meu convidado para vir aqui tomar um café. Tenho certeza que aqui vai criar grandes memórias. E é isso, cara. O Instagram isso, desse cara. mano aqui vai estar aparecendo aí também. Segue Vaso lá, de segue lá no Deus Instagram. ungido. Esse cara aí é top, cara. E é isso. Deus abençoe Fechou. vocês. É nóis. Tamo junto.